Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nesta noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão em Cristo, apóstolo São João. Capítulo 1, versículo 1 a seguir. O verbo se fez carne, epígrafe. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém? Somente até aí, meus irmãos. Nós sabemos que no princípio era o verbo. O verbo significa a palavra, o próprio Deus, a própria presença de Deus. Porque quando Deus ele foi fazer o mundo, ele criou pelo poder da palavra. Ele disse: haja e ouve. Então esse é o Deus que a qual eu sirvo, é o Deus que a qual você serve. E sabemos que esse mesmo Jesus, ele estava no princípio com Deus. E ele é eterno. A Bíblia fala que Deus, Jesus, ele vive de eternidade em eternidade. Para Deus não tem tempo, não tem presente, passado ou futuro. Deus, para ele não existe tempo. E quando nós fomos salvos também, salvos nós já somos, melhor dizendo, quando nós fomos arrebatados, que nós estivermos morando nas mansões celestiais, lá não vai ter tempo, o tempo vai sumir, porque nós vamos viver uma vida eterna. Então, só para vocês terem uma base, lá em João capítulo 14, o versículo 1 é o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vos teria dito. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabemos que Jesus, ele está do lado do Pai. A Bíblia vai nos falar que Jesus, ele fala: eis que irei para o Pai, eu não vos deixarei órfãos, mas eu deixarei um Consolador que seja com vocês até a consumação dos séculos, até o fim dos dias. E esse Consolador é o Espírito Santo, que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. O Pai e o Espírito Santo são uma pessoa só. Jesus fala: quem crê naquele que me enviou, também crê em mim. Então, sabemos, Jesus vai nos falar: eu e o Pai, nós somos uma pessoa. Tem muitas pessoas que não acreditam que Jesus ele é o caminho, que ele é a verdade, ele é a vida. Mas é verdade que nós acreditamos que Jesus ele é o caminho, a verdade, e ele é a vida. Muitas pessoas falam que Jesus ele foi morto e eles surgiram com o corpo de Jesus, os discípulos, que é o que está escrito lá no final do Evangelho, mas não é assim, porque Jesus, eles acreditam que Jesus está morto, mas os discípulos, eles acreditam que Jesus, ele ressuscitou. E tem provas que falam que Jesus ressuscitou, ou ele apareceu para os discípulos ali em Jerusalém. E você acha que se Jesus não tivesse ressuscitado, você acha que eles iam morrer por amor do Evangelho? De maneira alguma, meus irmãos. Nós sabemos que Cristo ele existe. Cristo ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E sabemos que Jesus ele ressuscitou.
E muitas pessoas, até nos dias de hoje, vai ser escrito no Evangelho, no final dos Evangelhos, que eles acreditam que Jesus, os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Até nos dias de hoje, o povo judeu, o povo israelita, somente 2% acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus, ele vai vir de novo. Muitas pessoas acreditam que Jesus não veio em carne. E a Bíblia nos fala que se nós não cremos que Jesus veio em carne, esse espírito é do anticristo, que ensina que Jesus não veio em carne. Esse espírito é do anticristo e do falso profeta. Então sabemos que Jesus ele veio em carne. E Jesus vai vir para buscar um povo zeloso, um povo remido, um povo a qual esforça para obedecer os teus mandamentos. E aqui no versículo 4, para vocês terem uma ideia, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sabemos que a vida, Jesus é a vida e ele é a luz. A Bíblia diz que aquele que anda em luz, as trevas não podem prevalecer contra ele. Porque você pode ver, se você estiver num lugar, no meio de uma BR, e se você olhar de longe, você vê um farol de um carro, você sabe que já é a luz, porque a luz, ela ilumina, a luz, ela faz a diferença, porque nós temos que acreditar naquilo que é luz. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não vamos a Deus, não é por outro caminho, nós vamos a Deus pelo verbo, pela palavra, pelo que é Jesus. E aqui no versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Sabemos que as trevas, que os poderes aquelas pessoas que andam em trevas, elas não compreenderam que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Muitos judeus, até nos dias de hoje, não acreditam que Jesus ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. Nós temos que acreditar. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, 16. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 17, aquele que crê em mim não está julgado, mas aquele que não creu já está julgado. E no versículo 18, quem crê naquele que me enviou não é julgado, mas aquele que não creu já está julgado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Se você crê em Jesus, você esforça para obedecer os mandamentos de Jesus, mesmo se você tem tropeço ou não, mas Jesus, você vai ser salvo. Quem sou eu para te julgar? Às vezes você não está frequentando, não é religião, não é igreja. Quem sou eu para te julgar para você que você não vai ser salvo ou não? Meus irmãos, o caminho não é a igreja, o caminho é Jesus. Está certo que quando nós vamos para a igreja é para a pessoa ser curada das suas feridas, você que está passando luta, você que precisa de uma cura, você que precisa de uma libertação, você que precisa de uma porta aberta. Então a solução é a igreja buscar a presença de Deus. Os discípulos certa vez se maravilharam com a estrutura do templo. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. O templo, meus irmãos, somos nós. O templo não é a igreja feita por mão de homens, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, onde estiver uma pessoa também, ali Jesus está. O momento que você dobrar os seus joelhos e professar a Cristo como seu Salvador e adorar Ele, o Espírito Santo vai te estar convencendo de você ir para um culto, adorar o Senhor, bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Às vezes você me fala: não vou na igreja que tem muitas pessoas de torpe ganância,
tem pessoas que andam no erro. Meus irmãos, toda igreja tem erro, não existe isso. Toda igreja tem o joio no meio do trigo. Mas nós devemos, meus irmãos, olhar somente para Jesus, porque Jesus ele é o verbo, Jesus ele é o princípio, Jesus ele é o fim. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha para Jesus, meus irmãos. Se você vai para os cultos, se você não quer ficar nas rodinhas depois do culto, vai embora mais cedo, assim que termina o culto, a hora que deu as bênçãos apostólicas, vai embora para sua casa. Mas sabe de uma coisa, Jesus, meus irmãos, ele veio para todos. Jesus não fez exceção de pessoas. Jesus ele veio para o católico, Jesus ele veio para os evangélicos, Jesus ele veio para os cristãos, para os crentes, enfim, todos. Jesus ele veio salvar um povo zeloso, um povo remido e um povo que guarda os mandamentos do Senhor. Toda igreja tem alguma coisa que você não concorda, toda igreja tem um ensinamento errado ou certo, mas nós devemos acreditar que somente em Jesus. O que você acredita que a palavra dá base para isso, você acredita. Mas, meus irmãos, vamos fortalecer na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Porque você que não é cristão, você que não professa nenhuma crença religiosa, vá para os caminhos de Jesus, porque o caminho é hoje, o dia é hoje, não é amanhã, para você aceitar Jesus. O dia é hoje. E as trevas que elas não, a luz ela resplandece sobre as trevas, porque as trevas não podem com a luz. Não tem como a criatura ser maior do que o Criador. A luz é o Criador. Jesus ele fez o mundo, fez as aves, fez as plantações, fez os animais, fez o mar, o oceano. A separação entre águas e águas foi pelo poder da palavra. Do nada ele fez. Jesus não tinha matéria orgânica para fazer. Ele é o Criador, ele tem poder de criar. Hoje, para você criar alguma coisa, para você fazer uma casa, você precisa de tijolos, você precisa de cimento, você precisa de areia, você precisa de brita, cerâmica, silica, telha, e assim sucessivamente. Mas para Deus criar o mundo, ele não precisou de nada, por o poder da sua palavra. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Acredite, este Deus ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus ele é o Criador. E Deus enviou seu único Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está aí, guarde essa palavra no seu coração, que o único caminho é Jesus. Jesus fala, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E que essa palavra venha ficar semeada na tábua dos seus corações, em nome de São Jesus.